Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência com a rotina de sono da Micaela, que é a nossa filha autista. Então simbora pro vídeo. E antes eu quero deixar só um recadinho aqui pra vocês, que hoje eu tô gravando e tá todo mundo em casa, ou seja, meus 3 filhos estão em casa. A Micaela, que hoje tem 6 anos, a Maitê, que tem 3, né, e o Ada, que tem 1 aninho. Então vocês vão escutar alguns barulhos por aí, mas é o que temos, né? A mãe tem que trabalhar e é isso aí que temos para hoje. Eu dividi em algumas partes, eu vou contar pra vocês como que foi desde que ela nasceu até o 4º mês dela, de 4 meses até 1 ano, de 1 ano até quase 2, de 2 até 5 anos e de 5 anos até hoje em dia. Como que foi esse processo de rotina de sono da Micaela, quais eram as estratégias que eu utilizava, enfim, como é que foi tudo isso. Então, de 0 a 4 meses, a Micaela dormia mamando, né? Então, só que o que eu senti de diferença, assim, em relação às outras mães e tal, outras crianças que eu tinha meio que acesso, né? Era que a Micaela mamava realmente durante muito tempo. Então, assim, eu tenho 3 filhos, eu sei que é normal nesses primeiros meses de vida o bebê querer mamar muito, porque ele tem essa necessidade de sucção. Só que a Micaela mamava muito mesmo. Então, por exemplo, se eu dava mamar para ela e aí pegava para lavar uma louça pequena, porque na época eu não tinha uma família tão grande, né? Eu não conseguia terminar de lavar a louça. Simplesmente, porque a Micaela já tinha que logo dar mamar para ela novamente. Então, assim, era tipo de 20 em 20 minutos, sei lá, que ela mamava, era muito mesmo. E ela mamava, sim, em intervalos curtos e mamava durante muito tempo. Então, tipo, 2 horas direto. Eu contava realmente no celular pra eu até ver, assim, contava, anotava às vezes que ela tinha mamado, porque eu tava começando a achar realmente aquilo meio esquisito. E aí, então, até os 4 meses ela dormia, então, mamando, então não era tão difícil, mas ela dormia pouco, tirava pequenas sonecas, então ela tirava várias durante o dia, mas era muito pouquinho, tipo 20 minutos cada soneca, um negócio assim, eu sei que era muito pouquinho, ou 15 minutos, às vezes até 5 minutos, gente, ela ela dormia. Todo aquele negócio, mamando 2 horas, eu pensava, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Quando eu via dormir 5 minutos, já acordava. Então ela tinha muita dificuldade com sono desde muito pequenininha, desde que nasceu, mas até então mamava e dormia. Então não era tão difícil assim, a questão de dormir em si. Depois de 4 meses até 1 ano, ela começou a não dormir mais mamando, porque é muito comum, né, a criança dormir mamando quando ela está cansada. Por exemplo, meu filho, Adam, o mais novo, ele tem 1 ano e ele dorme, ele mama, né, e dorme. Já é um hábito dele, né? Então, geralmente a criança mama e dorme quando está com muito sono, mas a Micaela passou a não dormir mais depois que mamava, mesmo estando muito cansada e estando ali no momento dela tirar a soneca. Então eu lembro que quando ia chegando o momento da soneca, porque a criança tem um intervalozinho, gente, de umas horas que ela aguenta. E isso vai variando de acordo com a idade, né? Então eu lembro que quando chegava esse intervalozinho, que a Micaela tinha que dormir, porque senão ia ficar super enjoada, eu já ficava assim, meu Deus do céu. Foi muito difícil para mim essa época do sono, realmente me gerou, assim, muita ansiedade desse momento de antes do sono, sabe? Mas por eu ser uma pessoa calma e tal, eu, assim, consegui administrar bem, mas era muito desafiador para mim, foi bem difícil, assim, sabe, essa fase. Então, de 4 meses a 1 ano, a gente tinha que ninar ela para ela poder dormir. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre a rotina de sono, né, quando eu comecei a estudar muito, ver muito vídeo, a ler muito na internet, enfim, eu não tinha como pagar alguém para me ajudar exatamente, né, ou fazer um curso pago, mas eu busquei muita informação e aí montei, então, a rotina de sono. Falei, não, agora ela vai dormir, eu vou, quando der 2 horas antes dela dormir, eu vou abaixar as luzes, eu vou desligar a televisão, e aí eu vou dar o banho nela e tal, vou dar um mamar, depois eu vou entrar com ela no quarto e vou fazer a rotininha dela e ela vai dormir. Primeiro eu tentei colocando ela no berço, né, e daí saindo do quarto, aí depois ela começava a chorar, eu voltava de novo, aí depois ninando um pouquinho, botando no berço, porque aí ela tinha que não ter dormido no meu colo, mas estar mais sonolenta, né? Todas aquelas estratégias que vocês aí provavelmente já tentaram também. E aí eu fiquei assim, ó, durante um tempão, e eu falo, não tem que dar certo. E alguns dias dava certo, então por isso eu pensava, não, eu tenho que insistir. Eu não sabia ainda que a Micaela era autista, né? Então eu pensava assim, não sei o que tô fazendo errado, ficava me cobrando, enfim, não vou fazer o certo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí, gente,
eu fiquei, então, até mais ou menos quase um ano dela nessa parada, de rotina de sono, e pararé, tentava apagar as luzes, não sei o quê, e ficando doida, né? Porque eu ficava muito ansiosa nesses momentos antes de dormir. E eu acho que aqui abre, assim, eu quero abrir uma observação, assim. Eu acho que quando te faz mal, começa a te fazer mal aquele processo ali, por mais que seja o correto, você precisa analisar se você realmente vai prosseguir ou não. Porque se você não está bem com aquilo, com aquele momento ali, se te gera uma ansiedade, isso logo não vai fazer bem também assim para a criança, sabe? Vai ter uma hora que a coisa vai explodir e isso pode gerar realmente um problema mais difícil para você, né? Então é bom a gente pensar que nem sempre o que é o correto realmente vai funcionar pra gente, principalmente a gente que somos mães, né, ou pais de crianças especiais, né, ou que uma criança que tenha dificuldade para o sono. E aí, então, depois, quando ela tinha quase um ano até 2 anos, a gente comprou um carrinho, que até tem resenha aqui no canal desse carrinho, um carrinho pequenininho, um carrinho guarda-chuva, e aí teve um dia que a gente testou colocar ela no carrinho, colocamos ela no carrinho, aí acho que meu pai veio lá em casa, não sei, e a mãe contou que meu pai ninava a gente no carrinho, assim, para dormir, mas eu não queria, assim, eu queria fazer o certo, eu não queria ninar a criança, eu queria fazer o certo, entendeu? Mas eu pensei, não, ok, não vamos fazer o certo, vamos fazer o que funciona, né? Basicamente isso. E aí, então, a gente começou, então, quase quando ela tinha um ano, a gente comprou esse carrinho e começamos a colocar ela nesse carrinho guarda-chuva e eu comecei a balançar, assim, ela no carrinho, a gente balançava, balançava, balançava. Era muito engraçado até, gente. E com a música Aos Olhos do Pai. Então, até hoje, a Micaela decorou essa música, porque a gente sempre era essa música. Aos Olhos do Pai, da Ana Paula Valadão. Aí começava a cantar e tal, deixava tudo em silêncio e começava a ninar ela. E, gente, deu certo. Meu Deus do céu, não acreditei, gente. Sério, deu certo. E ela, então, passou a dormir só assim, até quase 2 anos. A gente colocava ela no carrinho, balançava, balançava, mas tinha que balançar meio que forte, não era um negócio qualquer. Balançava, 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 aí cantava Aos Olhos do Pai e ela dormia. E assim, gente, é importante dizer que a Micaela dormia super cedo, então ela dormia no máximo 6 horas da noite. No máximo até 6 horas da noite ela já dormia, só que ela sentia sono antes disso até, porque ela acordava 4h30 da manhã. Então o dia dela começava 4h30 da manhã. Todos os dias ela acordava 4h30 da manhã. E eu começava meu dia e vambora. E aí, só que ela sentia necessidade de dormir, quando era umas 4 horas da tarde, ela já ficava enjoada para dormir. Então, o processo dela dormir demorava umas 2 horas e pouco, assim, mais ou menos, né? E por isso que eu decidi realmente colocar ela no carrinho, porque eu tinha que ficar muito tempo ninando ela. Às vezes eu descia no condomínio e ficava andando com ela no canguru para ela poder dormir. Aquele processo era muito exaustivo para mim. Então, por isso que eu me rendi realmente ao carrinho, balançava, balançava, e era o que funcionava. E aí, a Micaela sempre dormiu a noite toda, né? Então, isso é uma coisa assim que, pô, uma super vantagem, digamos assim, né? É muito bom, né, gente? Isso é muito bom. Ela dormia 9 horas seguidas. Então, quando eu botava ela no berço, ela realmente dormia as 9 horas seguidas, tá? De vez em quando rolava aqueles picos de desenvolvimento, ela acordava, né, para mamar 3, 4 vezes naquelas semanas mais difíceis, mas no geral ela dormia a noite toda, raramente acordava, quando acordava era 1 ou 2 vezes. Por quê? Porque durante o dia, mesmo eu colocando ela no carrinho, ela acordava logo, então ela tirava sonecas de tipo 10 minutos, 20 minutos, 2 sonecas de 20 minutos, sei lá, nessa época em que ela tinha de 1 a 2 anos, né? Então, por isso que ela ficava muito cansada durante o dia, porque ela não dormia as sonecas mais longas que ela tinha que fazer. Quando chegava à noite, ela apagava realmente na hora em que eu conseguia, de fato, fazer ela dormir. Então, ela tirava 2 sonecas pequenas, nessa época de entre 1 e 2 anos, de 20 minutos cada, e à noite ela dormia 9 horas seguidas, e quando estava naqueles picos de crescimento, acordava umas 3, 4 vezes para mamar, mas depois dormia de novo. Então eu não passava a noite, claro, como muitas mães eu sei que passam, tá? E assim é muito mais difícil, né? Mas ela acordava super cedo, né? Então eu tinha que me programar também pra dormir cedo, né? Enfim, pra quem trabalha, fazer as coisas realmente é muito difícil. E beleza, então aí a partir de 2 anos, ela começou a não caber mais também no carrinho, né, gente? Porque a Mica era muito grande. E também começou a não dar muito certo mais, porque ela já estava muito mais ativa, né? A partir de 2 anos, né? E aí, então, teve uma vez em que ela ficou doente, ela ficou muito doente mesmo, foi a primeira vez assim que ela ficou super doente, né? E que ela quase não fica doente até hoje, assim, mesmo. E ela ficou com febre, e aí a gente colocou o desenho para ela poder ver, enfim, na televisão, e aí ela apagou dormindo no sofá, sozinha, viu o desenho e dormiu. E então, infelizmente, ela ficou aí, mais ou menos aí de 2 anos até mais ou menos uns 3 anos dormindo assim.
tá? Era assim que ela dormia, só assim, não adiantava fazer rotina de sono, não sei o quê. Nada, gente, aqui eu tô falando vida real da minha experiência, tá? Não é o ideal? Não é o ideal. Mas é assim que ela dormia e era assim que a gente conseguia também dormir e descansar em algum momento, né? Então a gente colocava o desenho pra ela e ela no sofá dormia no sofá. Não era o ideal, eu sei, mas era o que acontecia e era o que conseguia fazer ela finalmente desligar e dormir. Porque para você ter uma ideia, amiga, ela nem encostar assim no nosso colo, ela encostava. Então ela não conseguia realmente desligar, ela não entendia que ela tinha que fechar os olhos, assim, sabe? Parecia isso, assim. Fechava o olho e, meu Deus, tem que ficar acordada, sabe? Quando eu achava que ia dormir, não dormia. Então era assim, vendo o desenho lá, eu diminuía a luminosidade da televisão e tal, para não ficar claro, né, no olho dela. Não dava celular, nada disso. Era realmente só a televisão no sofá e ela apagava sozinha. E assim foi até mais ou menos uns 3 anos de idade. Aí, quando ela tinha uns 3 anos, ela aprendeu a dormir com música. Porque aí eu testei colocar música calma, né, pra ela poder dormir. Só que música calma não deu certo. A gente começou a botar rock, assim, que o Pedro gosta, é cristão, né, pra mim que ela poder escutar. A gente percebeu que ela gostava e que ela se acalmou. E uma vez ela dormiu com fone, escutando, acho que era a Oficina G3, sei lá. E aí ela dormiu, então eu falei assim, vou tentar agora, então, ao invés de botar desenho, vou colocar uma música. Que fica menos, sabe, essa coisa tão colorida eu ficava muito incomodada, mas enfim, porque eu nunca, né, não sou a favor, assim, do uso de telas de maneira exagerada, enfim, então eu ficava muito preocupada com isso, então vamos colocar a música. Aí então passamos a colocar a música para ela poder dormir, só que não dava certo com música calma. Então ela começou a só escutar Fernandinho para poder dormir. Eu tinha até que marcar o Fernandinho, gente, porque todos os dias, de 3 anos até 5 anos de idade, a Miquela só dormia escutando Fernandinho. Até pouco tempo atrás, que agora ela tem 6 anos. Então ela só dormia escutando Fernandinho, assim, e aquelas músicas mais, assim, barulhentas, assim, do Fernandinho. E aí, então, só que aí nessa mesma época, quando ela tinha 3 anos, foi também que aconteceu um vídeo que é muito acessado aqui no canal, que ela começou a falar, que foi realmente um milagre de Deus na vida dela, né? Ela começou a corresponder, começou a repetir muito mais do que a gente ensinava para ela, começou a falar de fato, né? Então a compreensão dela começou a aumentar. E aí eu comecei então esse processo de conversar com ela, de que, e nesse momento que ela tinha 3 anos, ela raramente dormia à tarde, tá? Raramente mesmo. Só que tinha dias em que eu percebi que ela estava muito acelerada, né? Até mesmo um pouco com raiva, até um pouco agressiva, até com a Maitê, que eu já tinha a Maitê nessa época. Então eu comecei a conversar com ela, com 3 anos, que ela, já que ela começou a falar, começou a entender mais, que ela estava cansada e por isso ela estava agindo assim. E aí a sabedoria do Espírito Santo mesmo, gente, na hora vai ensinando a gente. E eu repeti isso incansavelmente até ela completar mais ou menos aí uns 4 anos, que foi quando ela realmente entendeu o que é estar cansada. Ok, eu estou cansada, eu preciso dormir. Então, depois de 4 anos é que ela entendeu que ela estava tendo aqueles comportamentos até mesmo um pouco agressivos e explodindo porque ela estava cansada e ela precisava dormir. Então, tinha alguns momentos em que à tarde, a partir de 3 anos, ela começou a dormir à tarde assim com esse meu discurso. Ela começou a acalmar de alguma forma. Mas só foi realmente funcionar depois de 4 anos. E aí, de 4 anos, né, com 4 anos e com 5 anos de fato, assim, ela realmente, né, com 4 anos, vamos dizer que ela começou a entender que ela precisava dormir. Mas a partir de só de 5 anos, realmente ela entendeu que eu tinha que tirar o desenho e começou a pedir, por exemplo, se ela estivesse assistindo desenho, se ela estivesse fazendo alguma atividade ou qualquer coisa e chegasse perto da hora de dormir, que aqui é mais ou menos entre 6, né, e 8 horas da noite, as crianças já dormem. No máximo 7 horas da noite, na verdade, todo mundo já está dormindo aqui. Os nossos filhos. Mas tem dia em que eles vão um pouquinho mais tarde, até no máximo 8 horas da noite, principalmente dia que não tem escola, mas geralmente até 7 tá todo mundo dormindo. Então, a partir de 5 anos, o que começou a acontecer com ela? Se a gente estava na rua, se ela estava fazendo alguma atividade, ela entendia que ela estava cansada e falava: hora de dormir. E eu também comecei a ensinar para ela que quando ficasse escuro, quando a estrelinha aparecesse, eu ia utilizando, abrindo um parênteses aqui, eu ia utilizando o que eu já percebia que ela entendia.
Eu sempre faço isso assim com as crianças, sabe? Eu utilizo o que elas mesmas conseguem aprender. Então, em algum momento, ela soube diferenciar o dia da noite. Aí eu falei, opa, show, graças a Deus. Agora ela sabe diferenciar o dia da noite. Então, comecei a ensinar que quando aparecesse a estrelinha, quando ficasse de noite, era a hora de dormir. E que por isso ela estava cansada, porque ela precisava dormir. Então eu comecei a unir dois argumentos. Que eu ensinei para ela antes, você está cansada, você precisa dormir, né? Um argumento do cansaço e o argumento de que era de noite, apareceu estrelinha, é a hora de dormir. Então todos eles aqui em casa, o Adam ainda vai aprender um pouco, né? Mas eles já sabem que quando fica de noite e eu falo ao ponto pro céu, ó, tá aparecendo estrelinha, mesmo que não tem estrela, né? Porque eles já aprenderam a diferenciar, as duas já aprenderam a diferenciar o dia da noite. Então, ó, tá cansada, tem que dormir e tem estrelinha, tá de noite, é hora de dormir. E aí ela mesma, se ela estiver fazendo hoje uma atividade, estiver na rua, ela mesma já fala que é hora de dormir. E aí se ela estiver na rua, ela pede para voltar para casa porque ela tem que dormir. Foi assim, gente, ó. Eu não acreditei quando ela começou a fazer isso. Às vezes ela estava na igreja e falava que queria ir para casa para dormir. Eu falei, gente, eu não acredito, essa criança aprendeu, né? Então, foi na base da persistência e do diálogo dentro daquilo que ela entendia, conforme ela ia entendendo as coisas. Então, gente, para poder encerrar até hoje, então, como que funciona? Ela, então, deu a hora de dormir, ficou escurinho, ela já pede, ela já entende que é a hora de dormir, eu faço todo um processo de rotina de sono com ela, então vou, sim, dou banho, aí vem o momento da leitura, e faz a oração, antes disso, geralmente é banho, janta, o momento da leitura, escova o dente, né, e tal, enfim, então já vou realmente tirando o desenho, dá mais ou menos umas 2 horas antes de dormir, aí sim eu consegui fazer dar certo a rotina de sono, né, mais ou menos umas 2 horas antes de dormir, já vou tirando o desenho, aí vou dando banho, aí vai escova o dente, vai pentear cabelo, vai cortar a unha se for necessário, já vai dando aquela desligada, bota uma musiquinha de fundo, né, hoje funciona assim, bota uma musiquinha de fundo e tal, aí vem o momento da leitura, aí lê o versículo, fala o versículo de dormir, aí eu já ligo novamente a televisão, porque ela ainda dorme meio que vendo televisão, mas ela dorme mais escutando, no caso, né? E aí coloco música lá na televisão, qualquer música, hoje em dia pode ser qualquer música, boto umas músicas mais calmas, de adoração mesmo, desligo tudo e ela dorme. Ela fecha os olhos e dorme. Geralmente, durante todo esse processo, eu precisei sempre balançar ela, dar um tapinha no bumbum, né, durante todos esses anos. Mas agora ela já não precisa mais do tapinha no bumbum também. Então hoje está muito melhor. Qual é o meu objetivo um dia? Que ela realmente vá para o quarto, deite na cama e durma, né? Mas ainda não cheguei nesse objetivo ainda. Talvez também porque eu tenho outros 2 filhos pequenos, então fica mais difícil, assim, sabe? Às vezes ela fica mais agitada por conta dos outros 2, né? Mas geralmente o Adam dorme primeiro, então isso também me facilita bastante. Mas basicamente é assim que tá a rotina de sono hoje da Micaela. E no dia em que ela assiste muita tela, ou no dia que não tem aula, por exemplo, hoje ela não foi para a escola, estão escutando os barulhos aí, né? Ela fica mais agitada e é mais difícil de dormir. Então, por isso que é importante, né, a importância de reduzir ao máximo que você puder as telas, porque eu percebo que realmente aqui em casa, para a Micaela, se ela um dia que ela viu um pouco mais de desenho, não fez nenhuma atividade, não foi para a escola, ela gosta muito de desenhar, de fazer as coisinhas dela manuais, se ela não fez isso, ela fica muito mais agitada e dorme mais tarde, e é muito mais difícil dela pegar no sono. Então, por isso, meu cuidado de tentar ao máximo reduzir as telas e realmente fazer com que ela faça atividades mais manuais até mesmo antes de dormir, né? É isso que eu procuro fazer aqui em casa. Não dá para ser perfeito, gente? Não dá, vai ter que ser do jeito que funciona nesse momento da fase da vida do seu filho. Eu acho que a mensagem final desse vídeo é o seguinte: se não deu para fazer o que é o ideal, faça o que é possível para você não deixar de dormir e também o seu filho não deixar de dormir. O mais importante é dormir. Quem tem criança especial precisa sempre estar colocando tudo numa balança, assim, ó, o que é mais importante? Tem que escolher a guerra que vai lutar. Quem tem crianças no geral, quem tem filhos no geral é assim. Mas quem tem criança especial, mais ainda, gente, porque o nível de compreensão demora muito mais do que o nível de compreensão de uma criança típica. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas a criança tá dormindo? Tá dormindo. Você tá dormindo? Tá dormindo. Então vamos tentando melhorar aos poucos, né, que é o que eu tô tentando fazer aqui em casa até hoje. Hoje já tá bem melhor, hoje já posso apagar as luzes, hoje ela dorme com música, hoje ela consegue dormir sozinha, sem eu precisar fazer nada, basicamente, apenas colocar música e apagar tudo. Hoje ela já entende que é hora de dormir. Olha quanto a gente avançou. Ela tem 6 anos de idade. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho ela vai estar, mãe, vou dormir, mãe, vou dormir.
vai estar indo pro quarto dela, vai apagar as luzes e ela vai dormir, a gente vai chegar lá, né? Mas enquanto isso não tá funcionando, sabe, vamos fazer o que funciona, porque senão a gente não consegue, gente, a gente não consegue, é muito peso pra gente poder carregar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tem que voltar correndo, ó, porque já tá... Galerinha já vai me chamar daqui a pouco para minhas funções. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez eu digo, curta o vídeo para que mais pessoas possam conseguir ter acesso a ele, quem sabe ser ajudadas, ser abraçadas de alguma forma. Se você quiser também, me segue no Instagram, @PriscilaDuarteOficial. E se você quiser também fazer uma parceria comigo aqui no canal, para poder anunciar a sua marca, a sua loja, entre em contato comigo também aqui pelo e-mail que está aqui embaixo. Assim você vai estar também ajudando o canal a crescer e ajudando também a nossa família, tá bom? Fique com Deus, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!